Meus irmãos, a paz do Senhor. Pega a sua Bíblia, por gentileza. Nós vamos fazer a leitura de dois textos. Primeiro, Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. Romanos capítulo 12. Feliz de poder regressar a essa casa de oração. Estava com saudade. Estivemos aqui em um trabalho acho que já tem uns 3 anos, né, pastor Silomar? Aquele trabalho da segunda. Eu acho que tem uns 3 anos, né? E foi um momento de muito crescimento, um momento de aprendizado, um momento em que Deus ministrou muito aos nossos corações. Se eu não me engano, foram 7 semanas da outra vez. Foi muito bom. E quando o pastor Celiomar me fez o convite, podem sentar, podem sentar. Aos irmãos que estão em casa também aí assistindo, meus conterrâneos do Rio de Janeiro aí, a galera de Macaé, Deus abençoe. Eu falava hoje com a Bruna, com vontade de ir para o Rio de Janeiro, né, para a praia, com saudade do Rio. Então um abraço a todos os irmãos que estão acompanhando de casa. Quando o pastor Celiomar me fez o convite, lançando esse projeto, meu coração muito se alegrou pelo carinho que eu tenho por essa família. Celine é uma amiga de longa data, feliz pela tua recuperação, né? Eu fiquei sabendo, né? Já quem me comunicou foi o pastor Celiomar, e eu falei, clamamos ali, feliz de te ver firme. Pastor Celiones também, amigo, Deus abençoe. Então, eu tenho um carinho por essa família e essa igreja. Quero aproveitar também o momento e parabenizar, porque na última vez que vim aqui, a estrutura era outra, né? Hoje a gente vê esse grande crescimento, né? Em relação à estrutura da igreja, e isso é sinal de prosperidade, da bênção do Senhor sobre essa casa de oração. Que Deus continue abençoando, né? Bateria com aquário, esse negócio aqui bacana. Como é que é o nome disso? Telão de LED, né? Painel de LED, bacana, né? Muito bom, muito bom. Sucesso, sucesso. Pastor Celiomar, parabéns. E eu tenho certeza que é apenas um começo, ainda tem muita coisa para acontecer. Deus ainda vai fazer muita coisa. Eu tenho certeza disso. Irmãos, diferente do trabalho que deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração, me dá a sua atenção aqui. O trabalho que fizemos há 3 anos atrás, nós trabalhamos com o tema graça, né? Até que a campanha era Alcançados pela Graça, e aprendemos muito ali. O Espírito Santo nos conduziu ali, em mensagens que falam de amor, graça, misericórdia, do Deus da segunda chance, o Deus que levanta o caído, do Deus que nos ama, que morreu na cruz e que nos entende. Então falamos muito sobre graça. Quando o pastor Celiomar mencionou essa segunda oportunidade de trabalharmos juntos, e aí ficamos na coisa do tema, fizemos até esse trocadilho, né? Sexta Transformers. Tem um filme, né? Dos Transformers, aqueles carros que viram robôs, os robôs que viram carros, enfim. Mas não é sobre essa transformação. A transformação que nós vamos falar aqui é de uma transformação
interior. Essa transformação interior, ela provoca uma transformação exterior, porque o resultado das nossas atitudes externas são um produto da nossa transformação interna. Eu vou repetir com muita calma para você entender. As nossas atitudes, decisões, os passos que nós damos, as nossas atitudes externas são produto de uma transformação interna. E para entender essa questão de transformação, nós vamos fazer a leitura de um verso. O verso 2 do capítulo 12 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que diz assim, 2:2, isso, diz assim a palavra do Senhor: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero ler novamente essa parte aqui. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, eu entendo o seguinte, que toda transformação começa através de uma renovação de um novo entendimento. Ou seja, se eu quero uma transformação, a minha oração a Deus deve ser: Senhor, eu quero um novo entendimento. E deixa eu escolher a melhor palavra aqui para você entender. Mudar, transformar o entendimento é algo extremamente difícil, complexo, é uma grande batalha espiritual, não acontece da noite para o dia. Ninguém entra num culto, um culto, e sai desse culto transformado. Essa transformação, ela é gradativa, ela é constante, e nós vamos aprender isso através das ministrações que Deus colocou em meu coração. Então, o que eu peço a você? Preste muita atenção, é que esse tema, transformação, eu não sei se felizmente ou infelizmente, ele não vai vir carregado da mensagem que nós estamos acostumados a ouvir. Eu preciso introduzir isso daqui para poder alcançar o que o Espírito Santo colocou em meu coração para essas 4 semanas. Ou melhor dizendo, na década de 90, nos anos 90, chegou uma mensagem nos nossos altares, Celine. Uma mensagem que aparentemente, ela é bíblica, aparentemente, ela é fato e verdade. O apóstolo Paulo, que escreveu esse texto, ele advertiu a várias igrejas, dizendo o seguinte: estejam atentos, porque aparecerão falsos mestres, falsos ensinamentos, homens que vão deturpar a palavra de Deus de natureza que parece que é verdade, parece que é de Deus, mas se eles vos ensinar algo diferente do que eu estou te ensinando, isso é maldição para a tua vida. Então, essas 4 semanas serão 4 semanas que
talvez vão desconstruir. Por isso essa renovação. Eu vou precisar desconstruir algo que talvez foi construído durante muito tempo, muitos anos. Eu não sei quanto tempo você tem de evangelho, há quanto tempo você frequenta uma igreja, há quantos anos você entregou a tua vida a Cristo. Então talvez o que eu vou ensinar debaixo de uma direção divina, e vou lhe mostrar isso na palavra, eu tenho que desconstruir algo que chegou na década de 90. E o que é que chegou na década de 90? Chegou nos nossos altares que nós servimos a um Deus por aquilo que Ele pode fazer. Eu vou repetir isso daqui. Foi nos ensinado e vem sendo ensinado, isso ganhou proporção, que nós servimos a Deus, glorificamos a Deus, adoramos a Deus, por aquilo que Ele pode fazer, quando na verdade eu sirvo a Deus, eu adoro a Deus, eu glorifico a Deus, não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele fez. Então, o que aconteceu por causa desse ensinamento de que nós servimos a um Deus que pode curar a enfermidade, abrir porta de emprego, prosperar a minha empresa, me dar uma casa própria, me dar um carro zero, um apartamento, uma chácara, ampliar os meus bens, eu comecei a me relacionar com Deus à medida de uma troca, à medida de eu faço porque eu acredito que fazendo eu terei um resultado, quando na verdade eu faço porque Ele me deu a oportunidade de fazer, porque um resultado já foi alcançado, e esse resultado não foi alcançado por mim, porque eu hoje, nada que eu faça vai substituir aquilo que já foi feito, para que eu hoje viva para fazer aquilo que eu tenho que fazer. Acho que eu compliquei, né? Então vou explicar. O que tinha que ser feito já foi feito. O que? Jesus morreu na cruz do Calvário. E por que eu existo? Porque Ele morreu. Por que estamos aqui nessa noite de sexta-feira, dia 18 de setembro de 2020, em um ano complicadíssimo? Milhares de pessoas morreram no planeta, milhões no Brasil, mas você está vivo, você está de pé, você está respirando, você comeu hoje, você acordou, você está me vendo, você tem mão para levantar, você tem mão para aplaudir, você tem boca para glorificar, oh glória a Deus, e tudo isso é porque algo já foi feito. Então por que eu saí de Anápolis para vir aqui? Por gratidão. Eu não preciso pedir nada. Eu não preciso pedir nada. Eu só preciso fazer uma coisa. O quê? Buscar. Eu gostei do que a Celine falou, é forte. E realmente, quando você entende, é forte. Eu não preciso pedir nada. O que eu preciso? Buscar. O quê? Primeiro, o reino de Deus. A sua justiça. E as outras coisas que eu preciso? Não preciso pedir, porque elas já serão acrescentadas. Então, para começarmos essas 4 semanas de transformação e renovação desse entendimento, porque entendemos errado, Deus não é, eu vou mostrar aqui no texto, que estamos nos relacionando com um Deus que não é o Deus que de fato Ele é. Coloca para mim na projeção, por gentileza, Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Eu fiz um acordo com o pastor Celiomar. Eu falei com ele assim: pastor, seu cabelo é lindo.
Falei para ele, meu sonho, não, pode deixar aqui mesmo. O meu sonho era ter cabelo para fazer um cabelo desse aí. E aí ele falou assim, vamos fazer uma troca. Mas claro que foi uma brincadeira da parte dele, né? Ele falou assim, você me ensina a pregar que eu te ensino a fazer o cabelo. Falei, primeiro eu vou ter que gastar dinheiro com implante, né? Porque está faltando cabelo aqui para fazer. Né? Pastor Celiomar, esse cabelo do senhor está top. O senhor vê que não é só a minha opinião, né? O pessoal da internet aí falou. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Vamos lá. Quantos amam a palavra de Deus aqui? Você ama a palavra de Deus? Então, muita paciência, com muita calma. Eu vim aqui com o objetivo de transmitir a você algo que Deus tem falado ao meu coração. Essa mensagem de hoje, deixa eu dar uma olhada aqui. Não vou ser extenso, até porque ela será dividida em 4 semanas. Mas essa mensagem, eu estou te falando diante de Deus, diante do Espírito Santo de Deus. Acredite no que eu estou te falando. À medida que eu li o texto e Deus falava comigo e eu esboçava, eu fui tocado por Deus de uma forma, as minhas lágrimas pingavam nas páginas dessa Bíblia, à medida que Deus foi me dando esse novo entendimento. E à medida que eu fui recebendo esse novo entendimento, eu fui sendo constrangido pelo Espírito Santo, eu fui sendo confrontado, pastor Celiones, e fui me arrependendo de coisas que eu fiz, erradas, achando que estava fazendo certo. Então por isso que eu peço a você muita calma, e muita atenção. Eu sei que aqui o nome da igreja já diz, palavra da vida, vocês amam essa palavra, e eu peço a você, me empreste os seus ouvidos, mas principalmente o seu coração, porque é aí que você vai ter que guardar essa palavra, para que ela possa produzir essa transformação. Eu quero que você veja uma oportunidade perdida, repete comigo, oportunidade perdida. Pouco barulho para muita gente. Oportunidade perdida. Lucas 9, verso 28. Vamos lá? Eu vou na projeção. E convocando os seus 12 discípulos, estava no 28, vai lá. E aconteceu que, preste atenção nisso aqui, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, João e a Tiago, e subiu ao monte Vamos lá, parou aqui, deixa aí, vamos continuar lendo. Qual o objetivo da subida ao monte? Jesus convidou eles para quê? Qual é a meta? O alvo. Para que eu vou no monte? Para quê? Orar. Segunda coisa, quantos subiram o monte? 4. Quantos subiram o monte? Jesus. Quantos subiram o monte? Para fazer o quê? Orar. Objetivo, meta, alvo, não tem outro. Não é para bater papo, não é para trocar mensagem pelo zap. Vai começando a pegar o negócio. Não é para vender, não é para falar do artista, da novela, do time de futebol. O objetivo da subida daquele monte é orar. Quantos subiram o monte? 4. Verso 29. E estando ele orando. Quantos subiram o monte?
Lê comigo. E estando... O que vai acontecer com quem está, de fato, cumprindo o propósito para o qual ele subiu no monte? Ele se transfigurou-se, a aparência do seu rosto, suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Então o rosto de Jesus brilha, a roupa brilha. Olha que culto, olha que ambiência, olha que atmosfera, olha que ambiente agradável, que atmosfera gostosa. Olha o que acontece em cima desse monte. Jesus está orando, e ele começa a brilhar, a roupa brilha. Olha quem vai aparecer para o culto, olha o congresso, olha a potência desse evento. Verso 30. E eis que estava falando com ele 2 varões, que eram... Irmão, eu não sei se a tua mente consegue alcançar a dimensão dessa atmosfera. O Cristo, Salvador da humanidade, Moisés, o libertador de Israel, o homem das tábuas da lei, o camarada que falava com Deus e descia do monte com o rosto brilhando, o camarada que estendeu o cajado e o mar abriu, o homem que Deus falou assim: Moisés, eu vou fazer o seguinte, que esse povo que fez bezerro para adorar, eu vou matar esse povo e vou começar de novo a história contigo. E ele deu conselho para Deus, falando: Senhor, não faça isso. Se o Senhor fizer isso, vão falar mal do Senhor, vão falar que o Senhor é irresponsável. Eu estou falando de alguém que tinha intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Eu estou falando de alguém que recebeu instruções para construir o tabernáculo, para construir a arca, para fazer a pia de bronze, o altar de... Um homem que tinha um relacionamento com Deus, a ponto de o rosto brilhar. Alguém que não tem igual, irmão. E quem é o outro? O camarada que ora e cai fogo do céu. O camarada que fala assim: o que é que estão pregando aí? Quem manda a chuva é Baal. Leia 1 de Reis capítulo 18. Acabe Jezabel ensina para o povo: quer chuva? Adora Baal. O povo precisava da chuva, vivia do plantio. Então começaram a destruir os altares de Deus dos montes e colocar poste ídolo para Baal. Quem aparece em cena? Elias. E ele pergunta: o que estão pregando aí? Que Baal manda chuva? É. Então a partir de agora, eu libero uma palavra: o céu está fechado. Deus não mandou ele falar nada, mas ele falou. Deus olhou e falou assim: se Elias falou, está fechado, porque esse tem intimidade comigo. Então olha o culto: Jesus, Moisés e Elias. Oi. Oh, glória a Deus. Jesus brilhando. Qual é o tema do congresso? Vamos ver o tema do congresso deles? Falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, também apareceram brilhando, e falavam da sua morte. Olha o tema do congresso: salvação da humanidade, porque a morte de Cristo era sinal da nossa salvação. Olha o evento, olha que magnitude. E aí, o qual havia de se cumprir em Jerusalém. Então eu tenho, vem comigo aqui, eu tenho Jesus, Moisés, Elias, Jesus transfigurado em glória. E aonde que está Pedro? Cadê o Pedro? Cadê o Tiago? E cadê o João? E Pedro,
E os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele, acordaram no meio do culto. Pastor, por que o senhor falou assim? Oportunidade perdida, irmão. Eu quero que você se transporte para esse cenário. Imagine você naquele monte. Eu te pergunto, tu ia perder essa oportunidade? Sim ou não? Então por que você hoje está perdendo as oportunidades de viver uma glória maior, uma experiência maior? Por que você está falando que se você estivesse ali você não perderia? E por que hoje nós estamos perdendo? Aí você vai falar assim, pastor, não estou dormindo no culto. Eu não estou falando do sono físico, eu estou falando do sono espiritual, que não é a palavra da vida, não é o Ministério Fama. A igreja no mundo, no planeta, está vivendo um sono espiritual. E por causa desse sono espiritual, estamos deixando de viver experiências com Deus, experimentando mais da glória de Deus, dos milagres, do poder, da manifestação, da glória, da transfiguração. Quer que eu te falo? Eu acredito que se Pedro, Tiago e João estivessem orando junto com Jesus, eu acredito que eles também talvez brilhariam. Por quê? Porque Moisés brilhou. E se Moisés brilhou, Pedro, Tiago e João poderiam brilhar. E se Moisés brilhou, Pedro, Tiago e João perderam a oportunidade de brilhar, nós também estamos perdendo, porque o mesmo Deus de Moisés é o nosso Deus, e nós estamos dormindo enquanto Ele quer se manifestar. Estamos dormindo enquanto Ele quer se revelar. Estamos dormindo enquanto Ele quer manifestar sua glória. E aí entra o entendimento errado que nós absorvemos, que Deus manifesta a glória dEle quando Ele abre a porta que eu preciso, quando Ele cura a minha enfermidade, que Ele manifesta a glória dEle quando eu consigo comprar a casa, o carro, que Ele manifesta a glória dEle quando eu consigo casar, quando o filho nasce. Aí nós entendemos que a glória que Deus tem para manifestar, essa glorificação que Ele tem para nós, são as coisas visíveis e palpáveis da nossa existência, da nossa materialidade. Vivemos num mundo material e a nossa mente acaba se materializando, de natureza que nos relacionamos só com aquilo que é visível. Nos relacionamos com aquilo que nós podemos ver. E aí, para ter esse novo entendimento, eu preciso entender que eu preciso despertar desse sono. Porque Cristo tem muito mais do que carro, casa, dinheiro, casamento, prosperidade financeira. Do que Deus tem, essa glória que Ele promete, não está aqui na terra. Essa glória, Celine, que Cristo nos prometeu, não está aqui em Goiânia, não está no Brasil, no Rio de Janeiro, não está em Londres, não está nos Estados Unidos. Essa glória que Ele nos prometeu não está na terra, essa glória que Ele nos prometeu está na eternidade. E aí, vamos deixar Pedro, Tiago e João aqui, despertando no meio do culto. E para entender o problema desse culto, vamos para outro culto, o de Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, verso 27. Vai anotando, vai marcando na sua Bíblia, para depois você fazer as conexões e você vai ver que vai fechar a conta.
Mais uma vez, Lucas 9, ele chama os discípulos. Marcos 8, 27. Saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia e de Filipe. No caminho, isso aqui é importantíssimo, enquanto eles andam juntos, enquanto eles se relacionam, enquanto eles conversam, enquanto eles vivem no caminho, na caminhada, perguntou aos seus discípulos dizendo: quem dizem os homens o que eu sou? Amém, igreja? Primeira pergunta: aqueles que não estão andando comigo. Celine, pega isso daqui porque dá música. Aqueles que não dormem comigo, comem comigo, viajam comigo, que estão no deserto comigo, na cidade comigo, na aldeia comigo, que estão caminhando comigo, que têm intimidade e relacionamento. O que é que eles dizem que eu sou? A resposta deles: uns dizem que tu és João Batista, o primo dele que já tinha morrido. Alguns estão falando que João Batista reencarnou no Senhor. Outros que tu és Elias. E outros, um dos profetas. Então os que não te conhecem, os que não têm intimidade, os que não se relacionam, os que não oram contigo, os que não sentam para comer contigo, aqueles que não tiveram a oportunidade de se aproximar, acreditam que o Senhor é outra pessoa. Aí vem a segunda pergunta. E ele lhes disse: mas vós, ou seja, e vocês, que andam comigo, que carregam a Bíblia, que diz que é crente, que dá a paz do Senhor, que ouve hino, que vai para o culto, para vocês, o que é que eu sou? Pedro naquele dia tomou a frente e falou assim: para nós, tu és o Cristo, tu és o enviado de Deus, tu és aquele que veio para nos salvar, tu és aquele que veio para nos dar a vida eterna, tu és aquele que veio para mudar nossa história de vida. Aparentemente, da boca para fora pelo menos, Pedro está convertido, porque a resposta dele foi boa. Só que ele acreditava naquilo só da boca para fora, o lado de dentro dele não acreditava nisso. Meu pai, me guarda, mas eu vou ter que falar. Os nossos cultos estão cheios de gente igual a Pedro. Fala que acredita no Cristo, mas não está se relacionando com Ele da forma que deveria. Dá a paz do Senhor, mas Ele ainda não é Senhor da tua vida. Essa mensagem vai ser difícil de ter muito glória a Deus, aleluia. Os nossos cultos estão cheios de homens e mulheres igualzinho a Pedro. Ele pode, ele salva, ele faz, ele dá, mas quando está diante do problema, duvida que ele possa fazer. Pedro, da boca para fora, pastor Celiomar, ele diz assim: para nós tu és o Cristo. Aí olha Jesus é doutor em tratar da gente. Aí ele vai falar assim: é nisso que você acredita? É. Aí o texto vai dizer, pode ir mudando enquanto eu falo: então vocês não contam isso para ninguém. Quer ver? E ele disse: mas vós, quem dizeis? Tu és o Cristo, Pedro. E vai, 30. E admoestou-os para que ninguém dissesse aquilo dele. Falou assim: então, vocês acreditam nisso? Ok. Então, isso fica entre a gente.
Não espalha isso ainda. Não chegou o momento. Eu preciso tratar de vocês. Aí olha o que ele vai dizer. Coloca aí. E começou a ensinar que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Vamos voltar. Aqueles que não me conhecem, quem eles dizem que eu sou? Dizem que o Senhor é alguém que o Senhor não é. E vocês que me conhecem, o que eu sou? O Salvador. Posso fazer uma pergunta? Vamos brincar aqui com o negócio? De verdade? Se Jesus entrasse por aquela porta ali agora, falasse assim: pastor Luiz, me dá o microfone. Eu falava: o senhor? Aí ele ia pegar o microfone e perguntasse para você: o que é que eu sou? Qual seria a tua resposta? Sabe o que muitos diriam? O senhor é o carro que eu preciso. O senhor é a casa que eu preciso. O senhor é aquele varão que eu estou orando lá. Está entendendo? Aquele casamento que eu estou pedindo a Deus. Aquela varoa. O senhor é aquele concurso público que eu já estou estudando, já faz 3 anos em cursinho, para passar. O senhor é a casa no condomínio fechado. O senhor é a chácara. Porque construímos essa ideia ao longo dos anos. Tanto é que não tem campanha para pedir para Deus me matar para me levar para o céu. Alguém já fez uma campanha dessa aí? Já foi numa dessa? Campanha pedir para morrer, para ir para a glória? Não. Vamos fazer uma? Bora? Campanha, qual é a campanha? Pedir para ir para a glória. Só um irmão vai vir no culto. Vamos fazer uma campanha. Pedir para Deus tirar do meu corpo aquilo que me faz pecar. Amputar. Aí uns vão ter que ficar cego, outros vão amputar a mão, campanha para mudar de vida, santificar. Não, as campanhas são para trazer a carteira de trabalho, porque a porta tem que abrir. A campanha é para pedir para a empresa prosperar. A campanha é para o marido converter. A campanha é porque nós entendemos que é essa a glória que Cristo tem para nós. E eu vou mostrar para você, olha o que Cristo está dizendo. Para vocês, quem é que eu sou? Da boca para fora, Pedro, tu és o Salvador. Ah, é? É nisso que acredita? É. Então convém que eu seja traído, que eu seja entregue aos anciãos. Eles vão me rejeitar, vão me matar, vão me moer. Aí Pedro toma a frente de novo, o mesmo Pedro que falou que ele era o Cristo. Tu não morre não. Tu não morre não. Que conversa é essa, Senhor? Que baixa autoestima é essa? O Senhor já acalmou a tempestade, multiplicou pão e peixe. Como assim? Morrer? Não, levanta essa cabeça. Pensa, Pedro dando uma de coach. Não, Senhor, que isso? O Senhor pode, o Senhor é capaz, o Senhor tem potencial. Não, que isso, levanta essa cabeça. Imagina Jesus tivesse dado ouvido a Pedro. Pedro, você tem razão. Pedro, o primeiro coach da história, você conseguiu mudar, eu não vou morrer não. Aí olha quem é que estava usando Pedro, olha quem é que estava usando Pedro. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro dizendo: retira-te de diante de mim.
Não, agora eu quero que você me explique um negócio desse. O cara num dia está crente, irmão. O cara num dia está cheio de Deus. Pedro, quem que eu sou para tu? Tu és o Salvador. Então tá, se tu acredita nisso, então saiba que eu tenho que morrer para poder isso acontecer. Irmão, pega essa frase. Imagino eu, Jesus falando: Pedro, para eu ser glorificado, eu preciso ser sacrificado. Repete comigo. Para Jesus ser glorificado, precisava ser sacrificado. Sabe por quê, meu irmão? Porque não existe glória sem sacrifício. Eu vou repetir: não existe glória sem sacrifício. Aí vamos conhecer um pouco mais desse Pedro? Jesus diz para ele: sai daqui, Satanás. Volta, varão, para Lucas 9. Bota lá o verso de número 30. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. Quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois varões que estavam com ele. Escuta, vai, ao Pedro. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: é aqui que eu começo a mensagem da noite. Depois dessa pequena introdução, é aqui que eu começo a mensagem da noite. Ao Pedrão, que falou que ele era Cristo, mas que ele não poderia morrer, e que agora teve a oportunidade de ver ele glorificado. Em Marcos 8, Jesus diz: para que eu seja glorificado, eu tenho que ser sacrificado. Aí quando chega no Lucas 9, Jesus aparece glorificado e Pedro vê ele glorificado, só que ele não foi sacrificado. Não perca o raciocínio, não tire a sua atenção e deixe o Espírito Santo ministrar. Pedro, quem que eu sou? O Salvador. Para isso acontecer, para eu te salvar, eu tenho que ser sacrificado. Para que eu seja glorificado, eu tenho que morrer. Tu não vai morrer, é o Satanás que está te usando. Aí os dias passam, Jesus se manifesta em glória. Pedro, que deveria também estar envolvido naquele ambiente, está dormindo. E por estar dormindo, ele não participa daquela glória. Aí quando ele acorda, olha a ideia. Disse Pedro a Jesus: mestre, bom é que nós estejamos aqui, porque todo mundo quer glória. Quando ele acordou, Celiones, e viu o ambiente de glória, falou: meu Deus, mas que gostoso esse lugar, que ambiente maravilhoso, que glória extraordinária. Senhor, é muito bom isso aqui, cara, isso é gostoso demais. Vamos sair daqui não. Aí olha a ideia. Vamos construir uma tenda. Como é que está aqui tenda? Vamos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Vírgula, eu gosto dessa última frase. E ele falava aquilo sem saber o que estava falando. E eu falo isso com muito temor e tremor no meu coração. Tem muita gente assumindo o púlpito, pegando o microfone e falando sem saber o que está falando. Por que Pedro quer construir tenda? Porque está vendo a glória. Só que Jesus falou que para a glória acontecer tinha que ter sacrifício. Sabe qual é o problema de Pedro? O problema da maioria de nós: queremos glória, mas não queremos sacrifício. E vou repetir, quando eu falo de glória,
não é a glória física, material, palpável, visível. Nós falamos que queremos a eternidade, mas não queremos nos sacrificar. Não queremos pagar o preço. Chama para orar. Quer ver? Quer ver? Jesus estava orando em Lucas 9. Aonde estava Pedro? Onde estava Pedro? Dormindo. Mateus 23, varão, por favor. Perdão, 26. Mateus 26. Verso de número 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. 40. E voltando para os discípulos, achou, fazendo o quê? Olha o que ele vai dizer para Pedro. E disse a Pedro: então, Pedro, tu não consegue orar? Lucas 9, Jesus está orando e Pedro está? Mateus 26, Jesus está orando e Pedro está? É? Agora bota Lucas 5 aí, varão. O mesmo Pedro, não é outro Pedro, é o mesmo crente, oscilando, é o mesmo crente. Um dia está cheio de Deus, no outro dia está cheio do diabo. O mesmo crente fala que acredita que ele é Salvador, mas não quer sacrifício. O mesmo crente quer glória, mas não quer sacrifício. Lucas 5, bota o verso 3. E entrando num dos barcos que era de quem? O Pedro. Pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Assentando-se, ensinava do barco a multidão. 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. É agora. E respondendo Simão disse: mestre, agora você vai ler. 1, 2, 3. Parou. Pedro, vamos orar. Dou conta de orar nem uma hora. Pedro, vamos trabalhar. Bora! A noite toda. Bom de pescaria, mas ruim de oração. Ai, meu pai, eu vou falar tudinho, meu pai. Aqui, quer ver? João 21, põe aí, 21. Olha o Pedro, o mesmo. Bota o verso 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles, os outros 6 que estavam juntos: também nós vamos contigo. Foram, subiram no barco, e naquela noite não pegaram? Naquela noite não pegaram? Verso 4. E sendo já, então ele jogou rede a noite toda. Chama para orar. Chamou para orar, dorme. Chamou para ganhar dinheiro, bora. Telemárcia. Chamou para jogar bola, bora. Vamos para o culto. Não dou conta não. Chama para maratona de série na Netflix, emenda um episódio no outro, tem a cara de pau de falar, assisti uma temporada inteira numa noite. Chama para ler a Bíblia, dá sono. Terraraia.
Oh, meu Deus do céu, eu preciso de um novo entendimento para ser transformado e renovado. É possível que eu tenha mais disposição para a academia do que para ficar de joelho falando com Deus. Oh, glória! Porque na academia, vai lá, irmão. E o instrutor, mais uma, queimando, mais uma. No culto, vamos ficar de pé para adorar a Deus. Bom de pescaria, ruim de oração. Aí vem para o culto. Vem para o culto e fala: Deus, eu quero a tua glória. Me mostra a tua glória. Pai, eu quero. O teu discurso não condiz com a tua prática, irmão. Quanto tempo você passa aqui? Aqui. Não, tem uns caras que parecem que estão idiota, irmão. Flamengo tomou de 5. E vai. Meme atrás de meme. Piada atrás de piada. E tem tempo para ler uma atrás da outra. E tá zoando Vasco, zoando Botafogo, zoando Flamengo, São Paulo, Palmeiras, tem Mundial, não sei o quê. O Whindersson Nunes é corno, o Whindersson é corno, não sei o quê. E tudo. Chama para ler a Bíblia. Não tem tempo. Não, o culto é transforme. Deus está me usando para nos transformar. Nós vamos sair desse culto melhor. Nós vamos sair desse culto mais crente. Nós vamos sair desse culto preocupado em buscar mais a Deus, irmão. Sabe por que Pedro é bom de trabalho e ruim de oração? Porque ele está mais preocupado em conquistar coisas materiais do que as espirituais. Paulo disse: o homem que espera de Deus somente para essa vida é o mais miserável dos homens. Aos Colossenses capítulo 3 verso 1 ele diz: pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Hoje foi só a introdução. Não pode pegar na mão, mas olha para alguém e fala assim: você vai melhorar a tua oração. Vai diminuir a pescaria, vai diminuir o futebol, vai diminuir o Netflix, vai diminuir a piada, vai diminuir a brincadeira e vai aumentar o jejum, vai aumentar a oração, vai aumentar a Bíblia. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Eu estou sentindo a presença dele aqui. Oh, aleluia, é noite de você se envolver com a glória. Ei, Deus vai te despertar desse sono espiritual. Oh, glória a Deus, aleluia. Ei, virgem prudente, não durma sem azeite, fica preparada. Eu ainda vou falar da
das virgens, eu ainda vou falar de Eutico, que está no culto. Paulo está pregando, mas o cara está dormindo. Como é que pode Paulo pregando? Imagina no culto do pastor Luiz, vai dormir mesmo, o cara dormindo de Paulo. Mas aqui não, aqui tem gente com novo entendimento, aqui tem gente com a mente renovada. Quem está sendo renovado, aplauda, glorifica, exalta Ele. Que pena que não pode fazer aquela aglomeração. Vai pegar na mão e tá! Vai, pode. Puta que tá agora. Coloque a mão no seu coração. Ei, Pedro! Ei, Pedro! Tu me amas? Amo, Senhor. Essa primeira foi por Marcos 8. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu amo. Essa foi por Lucas 9. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Essa foi pela noite que ele negou. Sabe o que é lindo? Ele não desistiu de Pedro. Cadê a mídia? Cadê a mídia? Cadê a mídia? Era tu que estava lá? Quem está lá? Cristiano. Romanos 8. Último versículo para a gente orar. Diga para alguém perto de você: ele não desistiu de você. Você só está aqui hoje porque ele não desistiu de você. Ele sabe que você passa mais tempo na internet do que com ele. Ele sabe que você passa mais tempo com o celular do que com ele. Ele sabe que você passa mais tempo no Netflix do que com ele. Ele sabe que você tem mais disposição para pedalar, para academia, do que para ele. Mas ele está te dando uma nova chance para você mudar o teu entendimento e ser renovado. Pastor, e para que eu preciso dessa renovação? Porque essa renovação vai fazer com que você sacrifique. E sacrificando você será glorificado. Romanos 8, verso 17. Bota o 16, que é lindo também. Aí, o mesmo Espírito, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito, com E minúsculo, Espírito do homem, que somos. O que você é? O que eu sou? O que nós somos? 17. E se nós somos filhos, então logo somos herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vale a pena sacrificar, vale a pena sacrificar, vale a pena pagar o preço, vale a pena dizer não, vale a pena parar de beber, vale a pena parar de fumar, vale a pena parar de fornicar, vale a pena parar de adulterar, vale a pena parar de mentir, vale a pena. Quem pode adorar? Canta, Celine, canta, Celine.
Canta, igreja. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Bem forte. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Que pena que a gente não pode. Coloca a mão no seu coração, fecha os olhos. Você sabe a área que você precisa mudar. Você sabe a área que você precisa melhorar. Começa a orar. Ele me canto, há uma presença de Deus transformadora aqui. Há uma glória de Deus aqui. É a noite de você mudar o teu entendimento. É a noite de você renovar o teu entendimento. É a noite de você ampliar o teu relacionamento. É a noite de você ampliar a tua intimidade. É a noite de você despertar do sono espiritual. É a noite de você ser glorificado. Pai, nós te pedimos perdão. Nós apresentamos a Ti, Pai, nossas fraquezas, limitações, tudo aquilo, Pai amado, que nós cometemos de errado. Pai amado, dai-nos um novo entendimento. Pai amado, amplia a nossa visão espiritual, bloqueia a nossa visão humana e carnal, porque nós não te servimos por aquilo que o Senhor pode fazer. Nós te servimos por aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Nós servimos pelo teu sangue derramado. Nós servimos, ó Pai amado, porque o Senhor nos deu a vida eterna. Canta. Quero ser como tu, Senhor. Quero ser como tu. Quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor. Quero ser como Diga para essa pessoa que está mais próxima de você: eu não vou faltar nenhuma sexta-feira. Diga, pelo contrário, eu vou chamar mais 10 para vir aqui. Pergunta para alguém assim, ó, perto de você: você conhece alguém que precisa ser transformado? Então você vai gastar tempo, gastar não, você vai investir tempo, de hoje até quinta-feira que vem, até sexta-feira que vem na parte da manhã, você vai investir na vida dessa pessoa, e vai dizer para ele: olha, eu quero te levar num lugar que eu acredito que vai mudar a tua história de vida, porque se sofrermos com Ele nós seremos glorificados. O que Deus tem preparado para mim e para você, irmão, acredite, não está no Goiás, não está no Brasil, está na eternidade. Aplauda e glorifique ao nome do Senhor. Mais forte, é para Ele, é para Ele, é para Ele, é para Ele, é para Ele. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Ele é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim, é o primeiro, é o derradeiro. Ele é o Salvador da humanidade.